Meus irmãos, sou Maria, semeadora de amor, de paz e de alguns conhecimentos espirituais. Mais uma vez me encontro aqui para continuar falando sobre o que estávamos outro dia, sobre os 10 mandamentos, e estávamos no mandamento não matar. Só Deus tem o direito de tirar a vida. E como o tema foi abordado, o aborto, o suicídio, o homicídio, e logo depois nós falaremos da eutanásia. E estávamos falando do suicídio e, como tal, irei falar alguns casos, alguns fatos, e apenas para informação, para mostrar o que acontece com as pessoas que cometem suicídio, seja ele por qualquer motivo. E esses espíritos que se apresentaram no centro, né, para dar o seu depoimento, não foi aqui no Brasil, foi lá na França, na época em que Kardec estava formando seus livros na codificação do Espiritismo. E alguns espíritos apareceram, e cada um deu o seu parecer, foram evocados também, e isso serviu também para o livro do Allan Kardec, que era Céu e Inferno. Bom, então vejamos alguns relatos. Eu vou falar de uma maneira bem resumida, né, deixando pelo menos o que aconteceu, porquê, né, o que estava acontecendo agora, depois que a pessoa se matou, e bem resumido, o mais possível, e alguns tipos, né, porque se eu falasse um só tipo, a pessoa ficava falando, pensando que era só assim. Então, houve necessidade de eu colocar mais alguns exemplos. O primeiro relato trata-se de um homem de mais de 50 anos, que ele suicidou. E ele, no seu depoimento, ele disse que ele estava muito infeliz, que ele estava sendo desprezado pela família, ninguém lhe dava atenção, né? Às vezes é como acontece muitas vezes, gente, na cidade, os filhos já vão ficando mocinhos, né? Cada um tem seu parecer, né? Uns não casam, outros vão fazer faculdade, a esposa já não é tão nova assim, então não fica tanta atenção, ou cai num marasmo, né? As coisas também, no dia a dia, nos problemas. Foi indo até que ele sentiu-se muito aflito e resolveu então se matar, suicidar, pensando que tudo, que ele morrendo resolveria, ele sair daquela situação que ele não estava querendo. Bom, após o desencarne, ele pensou que não tinha morrido. Por quê? Por que ele pensou que ele não tinha morrido? Porque, é como já falei, após a desencarnação de cada um de nós nos apresentamos no mundo espiritual da mesma maneira que nós vivíamos aqui, quando encarnados. Então ele se viu com aquele mesmo corpo, daquela mesma maneira, falou, não me matei. Foi equívoco, eu achei que eu me matei, mas não me matei. Mas ele não pôde ficar longe, teve que ficar preso ali aos seus despojos, né? E enquanto isso, os vermes iam comendo a sua parte física, né? A sua parte orgânica, né? É lógico que ele já tinha morrido, mas como ele se matou, ele estava perturbado, estava muito aflito, muito desesperado, ele sentia-se como se os vermes estivessem roendo ele, né? E assim, gente, passou muito tempo mesmo, porque esse tipo de morte, em que o espírito fica preso, acontece geralmente para as pessoas muito más, muito ruins, que cometem crimes.
Então, nesse caso aí, aconteceu com ele. E aí ele ficaria sofrendo desse jeito, desesperadamente aflito, sentindo dores, até o dia que ele deveria realmente ter morrido. Então vocês ficam vendo, por causa de uma coisa banal, né, que ele podia passar para outro fato, seguir o rumo, fazer uma viagem, enfim. Ele, no dia a dia, ele foi se corroendo com esse pensamento até que ele fez a besteira, né? Bom, o segundo caso é de um outro pai, de uma outra pessoa. O filho dele foi jovem, foi convocado para prestar o serviço militar, então ele foi convocado para ir para a guerra. Mas ele, desesperado, o pai, desesperado, não queria de jeito nenhum que o filho fosse para a guerra, porque achava que ele ia morrer, que ele ia sofrer muito mal, sabe lá o que ia acontecer com ele? Então, ele achou que ele se matando iria resolver o problema do filho não ir para a vida militar. Então, ele se matou e depois, quando viu do lado de lá que não tinha morrido, ele começou a sofrer muito e viu, né, que ele estava sofrendo porque faltou a confiança em Deus. Primeiro porque ele antecipou os problemas do rapaz. E às vezes nem iria acontecer isso. Ia fazer passar mais como uma experiência. Ele iria voltar bem. Ou então estava no programa dele ele passar por essa fase, né? Essa fase que ele iria passar na guerra. Mas quer dizer que o pai dele, além de se matar, ainda atrapalhou o andamento da vida do filho, porque o filho, ele não se conformou do pai fazer essas coisas, além disso, lógico, né? Bom, o terceiro relato era de um infeliz, de um cara muito infeliz, que ele veio com a prova de vir pobre, gente. E ele estava muito na miséria, estava sofrendo muito, não tinha o que comer, andava com trajos para cá, para lá, né? Ele tinha família, mas ele andava para a rua, para cá, para lá, pedindo as coisas, pedindo esmola, nada resolvia, nada melhorava para ele. E foi indo assim, até que ele se entregou na embriaguez, e o que foi o motivo para que ele piorasse na sua maneira de ser, na sua maneira de pensar. Foi indo, até que um dia ele se embriagou tanto que ele achou que ele tirando a sua vida, ele ia resolver os problemas deles todos. E então ele veio e se matou, né? E por causa desse desgosto que ele tinha. E faltou muita coragem, né? Também muita fé. E quando ele foi evocado lá em Paris, nesse centro espírita, ele já fazia nada mais, nada menos que 6 anos que ele já tinha se matado. Então fazia 6 anos que ele estava sofrendo, né? E sabe lá até quando ele iria nesses termos, porque todo suicida, como ele morre antes do dia, antes da hora, ele é obrigado a ficar sofrendo até o dia derradeiro, que teria sido o dia do seu desencarne. Bom, o quarto relato é suicídio de uma mãe que se matou ao ver que o filho, que já estava doente há algum tempo, morreu. E essa mãe, como todas, logicamente, ninguém gosta de perder um filho, né? Uma mãe, um parente qualquer. Mas ela
o filho dela já estava doente há algum tempo, não foi assim de abrupto, de súbito, e ela não se conformou do filho ter morrido. Ela queria que ele ficasse ali com ela. Então, o que ela fez? Assim que ele morreu, ela se retirou dos aposentos e sumiu. Quando foram achar os parentes procurar por ela, ela apenas já estava morta. Então, ela se matou porque não aguentou o fato do filho ter morrido. E por outro lado, ela se matou achando que desse modo ela estaria com ele aonde ele estivesse, né? Porque ele já tinha morrido, então ela ia acompanhá-lo. Aí, quando ela foi evocada, ela estava no maior sofrimento, porque também é aquele negócio, ela não acreditou, não teve fé, não se resignou com o problema que ela estava passando, quer dizer. E que se ela não tivesse feito isso, gente, ela morreria no seu tempo certo, na sua época, e aí se encontraria esse filho que ela tanto amava. E do jeito que ela fez, além dela sofrer os sofrimentos que todo suicida passa, ela foi impedida de ver o filho, que já estava do lado de lá. E o filho, vendo-a de longe, porque ela não poderia vê-lo, ele estava muito triste, muito estarrecido com o que a mãe acabou fazendo, né? E daí não tem volta, né? Porque ela tirou a sua vida devido a esse problema. Então faltou coragem, faltou resignação. O quinto relato é o duplo suicídio, né? Um casal, como a gente vê sempre falar aqui, em televisão, em repórter, os repórteres falam, né? Era um casal que se amava muito, estavam muito apaixonados, mas havia muito impedimento para que eles vivessem, para que eles fizessem a felicidade deles juntas. E tanto fizeram, como muitos a gente vê por aqui, fizeram um pacto, né? Então vamos nos matar, porque assim nós morreremos e aí nós ficaremos juntos aonde a gente for. Foi o que eles fizeram, né? Então ele matou, depois se matou, né? E também o que aconteceu? Os dois do lado de lá, quando viram desesperadamente que ainda continuava a vida, ela por sua vez no maior suplício, ele também, né? O que aconteceu? Ela ficou num lugar determinado sofrendo aquele negócio horrível do seu corpo, sendo destraçado, sendo com dores, né? E ele também por sua vez. E aí eles passaram por E o que eles estavam, pior ainda, é que eles seriam separados por muito, muito, muito tempo, sem poder se ver. Mesmo reencarnando, eles nunca mais, eles iam sentir saudades, ia sentir que algo passou na vida deles e que onde eles estivessem eles não iam poder resolver tão cedo isso. Isso até o dia em que eles dois realmente iriam morrer, ela por sua vez e ele noutra ocasião, é lógico. Então vocês ficam vendo, né? Porque eles poderiam ter resolvido, ido atrás, ver qual era o impedimento, por que havia. Mas eles desanimaram, eles acharam que tudo estava difícil, que tudo estava correndo para que eles não ficassem juntos, né? E às vezes acontece muito, né? Ou o cara não pode viver com aquela moça, acaba indo lá já, como eles falam, você não é minha, não vai ser de ninguém, puf, e depois se mata. Às vezes tem aqueles casos, né, que eles fogem e largam a coitada morta. E como está acontecendo muito atualmente, né, nos dias, sem faltar nenhum dia de ter um problema desse.
Bom, o sexto relato é o suicídio de um rapaz pelo fato do rompimento do namoro. Ela também será julgada, a namorada dele. Por quê? Porque eles namoravam, gente, durante algum tempo. E é desses namoricos, né, que não ata, não desata, né? E ele estava gostando muito dela pelo tempo que eles namoravam. Mas ela estava namorando por namorar. Aquele coisa de, vou dar tempo ao tempo, depois eu vou ver se eu fico, se eu não fico, se eu quero, se eu não quero. Ela. Mas ele não. Ele estava verdadeiramente gostando dela. O que ela aconteceu? Um certo dia, ela foi e rompeu o namoro. E ele, o choque foi tão grande para ele, ele não aguentou. Né? Ele não matou ela, mas se matou. Porque ele achou que sem ela, ele não poderia viver mais. Né? Então, gente, vejam bem, na hora, vocês jovens, quando vocês namorarem, vejam realmente se é essa pessoa ou se é aquela pessoa, né? Porque, para falar a verdade e defeito, todos nós temos, né? Então, a gente tem que escolher o que tem menos defeito. Mas, mesmo assim, está ocorrendo muita coisa nesse sentido, gente. É preciso ter muito cuidado mesmo. E não precisa falar que ela, depois essa moça, ela vai ter que responder sim. Porque ela induziu o rapaz ao suicídio. Não fica baratinho, não. Bom, o sétimo relato é o suicídio de um ateu. Né? Todo mundo sabe que o ateu não conhece, não aceita, não quer saber que existe Deus. Né? Mesmo olhando para ele, vendo, ele devia deduzir, nossa, como é que me fizeram então? Como é que eu estou aqui? Quem plantou aquelas flores tão lindas? E essas frutas que eu estou vendo? Nem esse raciocínio ele tinha. Não acredito e por aí, fim de papo. Mas, o que aconteceu com ele? Ele, no dia a dia, ele foi vivendo sem acreditar nisso, muito materialista. Não acreditava nisso, naquilo, só acreditava no que ele via, no que ele fazia. Foi indo que ele foi se amolando, né? Se amofinando da vida, do dia a dia. Nada acontecia, nada melhorava para ele. Que vida era essa que ele tinha, né? Então foi indo também, que até chegando num ponto, ele tirou a sua existência, né? Porque ele já achava que a vida dele já não tinha mais esperança alguma, né? Quando passou para o lado de lá, qual não foi a tristeza dele? De ele ver que ele não tinha morrido, que ele era a mesma pessoa que ele estava. E que tudo, e aquela vida, na vida espiritual, né? Vendo pessoas que ele conhecia tudo ali vivo, trabalhando, fazendo as coisas. Qual não foi a decepção dele mesmo? Que ele mesmo se decepcionou? E a vergonha que ele estava de não acreditar que existia um Criador, que existia um Pai. Né? E ele já tinha um irmão também, só que esse irmão já tinha morrido, só que esse irmão não se matou. E também era ateu. Então esse irmão também foi evocado. Aí ele disse que ele estava muito triste pela maneira que o irmão resolveu seguir. E que agora ele ia trabalhar para ver o que ele podia fazer por ele. Bom, o oitavo relato era de um homem rico. Vejam bem, gente, rico, bem-sucedido, tinha tudo o que queria, uma casa, tudo, não faltava nada para ele, nada no sentido material, né? Mas ele tinha uma indústria e ele era rico. E o que aconteceu? Ele foi fazer um negócio, né? Ele foi fazer um negócio
e entrou em falsas especulações. E com isso, a indústria, o tipo de serviço dele foi se abatendo, foi diminuindo. E ele era uma pessoa muito querida por esses, ele era querido, tinha amigos, porque além de tudo ele era uma pessoa muito amável, muito boa. Então ele tinha tudo para se dizer que ele era um homem feliz. Mas acontece que ele foi vendo as coisas que estavam acontecendo na parte material e ele não aguentou. E no seu dia a dia, ele chegou a fazer então a se matar por causa desses problemas todos. Quando ele passou para o lado de lá, né, que ele já estava lá do lado desencarnado, aí ele foi evocado. Então ele conversando lá no centro espírita, ele disse que era a 4ª vez que ele cometia suicídio, que ele agora estava sofrendo muito, porque viu que ele não criou jeito. Eu não melhorei nada, gente. Eu estou no mesmo ponto que eu estava, né? Agora eu não tinha razão para falar a verdade de me matar, mas eu não aguentei o fato de ter acontecido isso comigo, né? Então, se ele tivesse mais fé ou se aceitasse mais a situação que ele estava, ele poderia ter continuado vivo. Então ele estava falando que agora, apesar do que ele estava sofrendo muito, ele estava pensando, estava muito arrependido, lógico, pelo fato de ser já a 4ª vez que ele estava caindo nessa tentação, né? E isso daí é muito ruim, gente, porque os nossos irmãozinhos inferiores, eles estão sempre prontos do lado de lá para ver pelos nossos pensamentos, pelos nossos hábitos, pelas nossas ações, um cisquinho que a gente tenha, né, errado, uma falhazinha, e aí eles atacam, né? Então eles começam a influenciar aquela pessoa que já está com a cabecinha fraca, que não era a primeira vez, então eles induzem a pessoa a cometer ou sair mais uma vez, que para eles é negócio, por mais um, né, para sofrer. Então, nós vamos para o 9º e último, que o nome dele, não tenho falado o nome deles, mas esse daqui, ele chamava-se Antônio Bell. E ele era um bancário, vejam bem, ele era um bancário, pertencia à classe média, não era pobre, não era miserável, não era doente, mas ele tinha uma família numerosa ao cargo dele, né, para ele sustentar. E é que na existência anterior desse bancário, ele matara um rapaz que ia se casar com uma moça que era namorada dele, né? E tudo bem, ele matou, fez isso, e aí nessa encarnação que ele voltou a ser bancário, que ele veio como bancário, gente, e tendo essa família numerosa, depois de um certo tempo que ele estava trabalhando, numa meia-idade mais ou menos, ele começou a ter visões. Então ele via esse rapaz a qual eu falei aparecer na frente dele, né? E ele começou a se horrorizar, porque na memória dele, na memória do espírito, ele sabia que ele tinha feito algo tenebroso. A família já começou a se desesperar, achando que ele que precisava fazer um tratamento, que precisava ir no psicólogo, e assim por diante. Mas tanto esse rapaz atazanou o seu Antônio Bell, que no fim ele acabou se matando. Depois que ele passou por lado de lá, que ele foi evocado, ele explicou o que tinha acontecido na realidade dos fatos. Então ele disse que numa
existência anterior, ele havia conhecido uma moça da qual eles estavam namorando. Os dois estavam indo muito bem no namoro, ele estava muito feliz e, sim, ele queria casar-se com ela. Mas aconteceu, gente, que apareceu naquela cidade um rapaz, né? Um rapaz rico, de bom futuro. O que a família da moça fez? Né? Induziu a moça a casar-se com esse moço que era rico. E foi o que ela fez. Mas o Antônio Bell, naquela época, não gostou, não achou certo. O que ele fez? Ele envenenou o rapaz que ia casar-se com a ex-namorada dele. E foi o que ele fez. Né? Envenenou. E por que ele foi induzido a suicidar? Porque o pai daquele rapaz assassinado, ele começou a obsidiar o seu Antônio Bell, porque ele ficou odiando o que ele fez, de ter matado o filho dele. Que o filho dele tinha um futuro, pela vida toda estava bem de vida, era feliz. Então ele cortou aquela felicidade do filho dele. E vocês falam, por que o cara fica obsidiando? Porque Deus deixa. Tem muitos casos de obsessão, gente, que Deus deixa que obsidie a pessoa, porque ela se está sendo obsidiada porque ela fez coisas muito erradas contra aquele ser, contra aquele espírito. Então, aquela pessoa fica obsidiando até conseguir o intento que ele quer, ou deixar a pessoa doente, ou deixar a pessoa desvairada, ou então, no caso dele, que ele se matou. Bom, então, vamos ver o que fala dessa última encarnação para a gente agora, então, terminarmos. Então, Antônio Bell, ele era caixa bancária, se suicidou, era chefe de família numerosa. Em vida passada, ele cometeu esse ato de assassinar o rapaz, por causa do que ele gostava da moça com quem esse rapaz ia se casar. Mas nessa encarnação, ele começou a ter visões perseverantes do rapaz. Isso é muito comum, viu, gente? Para as pessoas que matam, assassinam as pessoas. O castigo deles é esse, de ver a pessoa ensanguentada, com a cara com tiro, esquartejada, aparecer do jeito que está, com seus andrajos bem na frente. Então, aí acabou. Aí ele se acovarda, né? E ele começou a se vingar, né? O jovem e o seu pai, que estava obsidiando. Então diz aqui, a obsessão por si mesmo já é um gênero de provação. Pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpa. O homem dispõe sempre do livre-arbítrio e, consequentemente, está em si ceder ou resistir às sugestões a que se submete. Assim é que, sucumbindo, o fez com o assentimento da própria vontade. Relativamente aos sinais do espírito, tem razão, dizendo que a ação incitada por outro é menos culposa e irrepreensível do que quando a pessoa faz voluntariamente. Não quis dizer que ele se matou porque foi induzido pelo obsessor. Então, eles acham que aí tem uma diminuição de culpa. Mas vejamos o que diz. Contudo, nem por isso se não sentou da culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem não estava vinculado no seu coração. Como, não obstante a prece e arrependimento, ter libertado esse espírito da visão tormentosa de sua vítima, pode lhe ser atingido pela vingança do obsessor.
O arrependimento, bem sabeis, é apenas preliminar, indispensável à reabilitação, mas não o suficiente para libertar o culpado de todas as penas. Então está dizendo aqui, vamos supor a gente mata uma pessoa, aí chega do lado lá, meu Deus do céu, foi um caso impensado, eu não devia ter feito isso, devia ter tempo, devia ter paciência, mas nem por isso eu vou sair dessa culpa. Eu tenho que retificar, mais hoje, mais amanhã, seja lá o dia que eu tiver que passar por isso. Bom, Deus não se contenta com as promessas. Nunca mais eu vou fazer. Eu vou ser bonzinho de agora em diante. Desculpa, né? Ele acha que ele ofendeu Deus. Não ofendeu Deus, ele ofendeu ele mesmo. E sendo preciso a prova, por ato do retorno ao bom encaminhamento, quer dizer, ele precisa reencarnar e passar aquilo que ele fez, o outro passar. Eis porque o espírito é submetido às novas provações que o fortalece, acrescendo-lhe um merecimento ainda maior quando dela sair triunfante. Então vocês estão vendo como não é fácil. Então, triunfante quando ele é recapturado e tratado severamente. Assim acontece com o suicida que acredita escapar das misérias presentes e mergulhar em infelicidades maiores. E por aqui, gente, termino e me aguarde que da próxima vez ainda há um tema que vai falar sobre esse problema, o suicídio.